A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 13, de 1 a 25. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeocás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Jeocás fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou dele. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vamos parar aqui. Nós sabemos que quando o rei fazia o que era mal, Deus ficava irado e os inimigos ficavam grandes, gigantes, poderosos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. E quem é justo, quem é digno, tem que se proteger. Vimos isso várias vezes em Provérbios e em Eclesiastes. Pois bem, aqui mais um rei estava fazendo o que era mal, e por isso a ira de Deus se acendeu, e os inimigos triunfam contra Israel. Aí eu vou pular para o 10 e o 11. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel e Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Então, o que acontece? O pai fez o que era mal, morreu. O filho veio, fez o que era mal, também morreu. Jeoás morreu e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Então, só para introduzir que o pecado continuava, a apostasia continuava, a idolatria continuava, todo o mal. Porque essa expressão, e fez o que era mal, significa, não estava seguindo a palavra de Deus. Não estava fazendo a vontade de Deus. E agora vem o desfecho, o último capítulo, vamos dizer, do nosso personagem tão querido, tão admirável e ao mesmo tempo tão, como eu posso falar, perigoso. As pessoas tinham temor de Eliseu, né? Medo de Eliseu, porque não dava para brincar com Eliseu, aí não dava para se meter no caminho de Eliseu. Então, agora estamos indo para o último capítulo, que fala como que tá a vida, a saúde de Eliseu. 14. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Lembra a mesma expressão que Elias usou para falar, que Eliseu usou para falar de Elias, né? Acredita-se, os historiadores acreditam que ele viveu mais de 90 anos, ou cerca de 90 anos. Enfim, numa velhice teve longevidade, né? Mas aqui a Bíblia fala que ele estava enfermo, ele estava com algum problema, né, de saúde. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunha o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles.
Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado e disse: eu quero parar no indignado, porque Eliseu era tão furioso, assim, tão... Ai, meu Deus, me falta um adjetivo para dizer o que eu acho que eu posso dizer, né? Era original. Eu vejo assim, Eliseu era original, ele era do jeito dele, como Deus tinha chamado ele. E nós sabemos, quem acompanhou todos os vídeos sobre Eliseu, que o próprio Deus escolheu Eliseu para substituir, para suceder Elias. Então, a honra que Elias teve foi não ver a morte, mas Eliseu foi assim, ó, do 1 ao 10, né? Muito poder, muito milagre, muito prodígio, muitos sinais. Deus usou tremendamente Eliseu. E aí ele tá velho, como eu falei. Se a gente lembra de Salomão com 70 anos, de Davi com 70 anos, ele tava com 90 ou mais até. E ainda tinha saúde, energia, disposição para se indignar, para não aceitar o que vocês vão entender agora, tá? Ele ainda tinha aquela vontade de vencer, que é o que todo crente, todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus tem que ter até o final. Nós viemos para a terra para fazer a vontade de Deus, para vencer as vitórias de Deus, guerrear as guerras de Deus, as batalhas de Deus. O que Deus quer para minha vida, para a vida da minha família, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do mundo, o que Deus quer. Então, a gente tem que lutar as lutas de Deus, as guerras de Deus. E se a gente deixar o inimigo, ele toma conta. Então, o que ele estava querendo dizer aqui? Por que ele se indignou? Tu já entendeu por que ele ficou indignado? Você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então, vencer 3 vezes já é bom. Mas Eliseu queria que vencesse 5 ou 6 vezes. Assim como Davi, o espírito que tinha em Davi era esse, de vencer, de vencer, de vencer. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. Deus sempre nos conduz em triunfo. Então a derrota é só um acidente de percurso, porque o nosso caminho, ele é pautado, asfaltado, pavimentado pela vitória. E a vitória contra quem? Contra inimigos espirituais, principados e potestades. Se nós queremos a vontade de Deus, o inimigo não quer. Porque Jesus falou: arreda Satanás, porque tu não cogitas coisas de Deus, tu só pensa nas coisas da terra, do mundo. Então, eu não tenho nada contigo, eu não tenho parte contigo. Então, o que o inimigo faz? Ele tenta, ele cerca, ele faz confusão, ele perturba, ele é maligno. Tu vai vencê-lo todos os dias da tua vida. Tu vai ter que estar sempre guerreando, porque ele não descansa, ele não para. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele quer atrapalhar os planos de Deus para a tua vida, para a minha vida e, acima de tudo, o plano de Deus para a humanidade, para a redenção, para a salvação, para o avanço do Evangelho, para que essa palavra seja aberta, para que essa palavra seja ensinada, para que a verdade de Deus seja difundida. Então, toda vez que tu tá do lado de Deus, quem comigo não ajunta, espalha. Não foi o que o Senhor Jesus falou? Então é isso. A indignação de Eliseu era justamente essa. Ou tu destrói, ou tu vence, ou tu aniquila, ou tu faz fugir, ou tu vai ter que sofrer. Porque não vai ter meio termo. Ou tu vence o inimigo, ou o inimigo te vence. Ou tu vai ter que ficar a vida inteira guerreando. Então, a indignação dele foi essa. Ele queria
ter vencido de uma forma definitiva. Eliseu, no 20, Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Então, me lembra muito, sabe quem? Sansão. Que a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Infelizmente, Sansão pecou, cedeu aos encantos de Dalila, né? Foi seduzido por Dalila e acabou sendo preso e cegado pelos filisteus. Mas no último ato da sua vida, ele matou mais na sua morte do que toda a sua vida. E aqui a gente vê, quem acompanhou os vídeos, viu os milagres que Deus fez através de Eliseu. Pois bem, mesmo depois de morto, mesmo na sua morte, houve milagre. E é um milagre, olha o nível desse milagre. O homem ressuscitou, ele reviveu ao se encontrar, ao tocar nos ossos de Eliseu. A Bíblia diz que Jesus era justo e que o justo não tem os seus ossos quebrados, nenhum dos seus ossos foi quebrado. E eles foram para quebrar as pernas de Jesus e ele já tinha morrido e ele não foi quebrado. Não quebraram os ossos de Jesus. E aqui fala de novo de ossos. A gente conhece o vale de ossos secos no livro de Ezequiel. Nós sabemos que os ossos de José voltaram. Existem muitas menções aos ossos. O que é os ossos? Quando tu tá com uma amargura, diz que seca até teus ossos. Quando tu tem inveja, também apodrece os ossos. Existem expressões que dizem assim, a pessoa está sofrendo até os ossos. O que quer dizer isso? Pensa um pouco. É o teu íntimo, é a tua essência, é a tua integridade, é do que tu é feito, é o que te sustenta, é o que te mantém de pé. É quem tu é em Cristo, é quem tu é em Deus. Então, mesmo depois de morto, ainda fala. É o que a Bíblia diz. Que as obras daquele que é justo, daquela que é justa, acompanha ele. E Eliseu é a prova. Lembra que Eliseu quer dizer salvação, que Deus é salvação. E nós vimos que todos os milagres que ele fez eram para a honra e glória de Deus, eram para salvar o povo. E Deus amou, Deus se agradou da oração de Eliseu, quando ele pediu com vamos dizer assim, a concordância de Elias, que ele queria porção dobrada do Espírito. E foi isso que foi a vida de Eliseu, ao ponto de seus ossos ainda manterem toda essa unção, essa autoridade, esse poder, essa integridade, essa essência. Claro, o que quer dizer isso? É uma simbologia, é uma tipologia, algo que aponta para a ressurreição do Senhor Jesus. Se Jesus tivesse ficado morto na terra, nós não seríamos salvos. Então, Jesus ressuscitou porque porque havia vida nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem que pode vencer a morte? A vida? Quem pode vencer a morte? Quem não pecou. Quem pode vencer a morte? Quem faz a vontade de Deus. Quem se agrada. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade de Deus, foi o que Jesus falou. Então,
Eliseu aponta para esse caráter íntegro, perfeito, completo, total, santo, exaltado do Senhor Jesus. E quando este homem ressuscitou, ao tocar nos ossos de Eliseu, nos dá também a referência de que nós também ressuscitaremos, porque Jesus é a primícia, ele é o irmão mais velho. Tudo que aconteceu, que acontece com Jesus, acontece e acontecerá conosco, porque ele abriu o caminho, abriu um novo e vivo caminho para nós. Então, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, que é o que aconteceu aqui. Vamos encerrar o capítulo. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel. Se compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não quis destruí-los e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Então, o que acontece? Nós sabemos que havia um tempo para essa palavra se cumprir. E sim, ocorreu. Mas é como se Deus tivesse pisado no freio. É isso que está dizendo aqui, ele teve misericórdia. Não quer dizer que não vai acontecer, a gente sabe que aconteceu. Mas, por amor, por misericórdia, por compaixão, Deus freou. Azael, rei da Síria, morreu e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou a cidade de Israel. Era para ser uma vitória cabal, definitiva, para botar tudo no seu lugar, mas não foi. Porque as pessoas não tinham no seu desejo, no seu coração, o desejo de vencer até o final. Assim como Davi enfrentou Golias e não sossegou enquanto não cortou a cabeça, assim como Jesus vai pisar na serpente, na cabeça da serpente, é isso. Nós estamos vivendo a expectativa de uma vitória completa, de uma vitória total, uma vitória esmagadora, avassaladora. O que nós aprendemos hoje com este capítulo? Que o poder de Deus na vida de Eliseu se manifestou mesmo após a sua morte. Se ele teve uma vida de poder, de autoridade, de milagres, a morte dele também teve milagre. Algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de moabitas. Lembra dos moabitas? Também é isso, ó. Não venceram tudo, não mataram todos, não exterminaram. Aí sempre sobra uns para contar a história. Lançaram o corpo na sepultura de Eliseu. Logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu. Essa história é uma história muito forte. Imagina lançar o homem na sepultura de Eliseu e o homem tornar a viver. Que Deus nos abençoe, que assim como Eliseu foi obediente a Deus, cheio do Espírito Santo, com uma autoridade, nós também possamos ser.